Amado Padre Edmar, queridas irmãs oblatas, equipe de festa de São José Operário deste ano, queridos afilhados e afilhadas de São José, que estão envolvidos nos serviços dos festejos deste ano, querido povo de Alvoradinha, internautas que nos acompanham. Mergulhando o nosso coração na Sagrada Escritura, nós podemos ter a certeza que estamos no endereço certo para o aumento da nossa espiritualidade, do nosso crescimento católico cristão, nesse caminho de fazer a vontade de Deus, como São José muito bem o fez. No Evangelho de hoje, nós escutamos mais um encontro dos apóstolos com Jesus ressuscitado. E desta vez, os apóstolos avistam Jesus caminhando sobre as águas, que estavam agitadas por um vento forte. E eles, amedrontados, ficam extasiados ao contemplar aquela cena de Cristo sobre as águas que encheram o coração deles de medo. Mas Jesus disse: sou eu, não tenhais medo. Vivemos um tempo de medo, doenças, dificuldades, problemas, desafios, estrangulamento da família, dificuldades na educação dos filhos. Toda hora a gente escuta os pais reclamando do sofrimento que é hoje educar os seus filhos, porque o mundo vai entrando na cabeça das crianças. São muitas as dificuldades e muitos os desafios. Como que nós devemos encarar essas dores da nossa vida? É preciso ter presente no coração a prática das virtudes, a fé, a esperança e a caridade, que são as virtudes maiores da nossa vida, virtudes que estiveram presentes no coração de São José. E se nós olharmos a vida de São José, a sua entrada na vida de Nossa Senhora, com certeza os desafios que vieram, vocês imaginam a questão da gravidez, porque era um casamento casto, o baque que foi isso no coração de São José, até que o anjo lhe admoestou em sonho para que não abandonasse Maria e zelasse do menino. Depois a fuga para o Egito, a sua velhice, as suas doenças. Quando Jesus começou a sua missão pública, São José já deveria estar morto há muito tempo. Como que um santo encara as dificuldades da vida? Através da fé, da esperança e da caridade. Essas três virtudes, elas dão para nós o norte da nossa vida. Elas são como que setas que orientam. É aqui que você deve ir. É por aqui que você deve trilhar. Daí que a vivência das virtudes é algo extraordinário na nossa vida. E o que nós podemos aprender com o virtuoso São José, que não somente essas virtudes maiores ocupavam o seu coração, mas todas as virtudes decorrentes delas,
Com isso ele soube fazer a vontade de Deus. Sem as virtudes, ninguém é capaz de fazer a vontade de Deus. E essa pergunta, meus irmãos, que certamente São José fez a ele, nós devemos fazer a nós mesmos, como sacerdotes, como religiosos, como leigos. Eu estou fazendo a vontade de Deus? Eu estou agradando a Deus com o meu jeito de viver? Nem sempre a gente pergunta isso. Outro dia uma pessoa vinha partilhar comigo que ia comprar um carro caro. E eu conheço bem a vida da pessoa. E eu perguntei: você escutou no seu coração se agrada a Deus essa compra deste veículo? E ele disse: não. Falei: mas você precisa perguntar a Deus. Como você é casado, as decisões de um homem e de uma mulher casados devem ser em conjunto. Você vai rezar com sua esposa a Deus, escutar Deus no coração. E depois ele veio me agradecer. Eu pensei que ia fazer uma surpresa à minha mulher. Nem tinha contado para ela que ia comprar esse carro para a gente viajar. E quando eles foram orar, perceberam que não era a hora de comprar aquele carro, que não podia gastar aquele dinheiro todo e optaram por comprar um carro mais barato, metade do preço daquele, que faz o mesmo serviço, que cumpre a mesma finalidade. Então, isso é escutar a Deus. Nós devemos fazer a vontade de Deus, não somente aqui na igreja, não somente nas coisas da religião, mas em tudo da nossa vida. Nos negócios, nos relacionamentos com as pessoas, sempre procurar fazer a vontade de Deus. São José ensina isso para nós. É fácil? Não é. Nem sempre é fácil você perceber o que é a vontade de Deus a nosso respeito. Mas se a gente ora e coloca a vida em atitude de humildade, a gente vai sentir no coração. E às vezes é bom pedir uma pessoa de confiança, pessoa orante, para orar nessas intenções. Eu conheci uma senhora, por acaso ontem ela me passou uma mensagem, depois de muitos anos, já bem idosa. Uma pessoa muito santa. E até hoje as pessoas buscam nela, até padres, orientações. E pergunta: dona Ana, reza para ver se é a vontade de Deus. E ela reza e Deus dá a resposta a ela. Quantas vezes eu saía como padre para ir a Goiânia, saía 4 horas da manhã, 3:30 da manhã, passava na porta da casa da dona Ana, a gente via a luz do quarto dela acesa, ela orando diante do oratório, para as intenções que as pessoas pediam a ela. É a sua vocação, uma mulher santa que sempre ajudou as pessoas a procurar os caminhos da vontade de Deus. A gente precisa todos os dias perguntar: Senhor, qual é a tua vontade? Porque grande parte daquilo que a gente fala, daquilo que a gente faz, não é da vontade de Deus, é da nossa vontade. E quando eu atendo a mim, quando eu faço a minha vontade, nem sempre as coisas dão certo. E se eu faço a vontade do demônio, que às vezes o diabo sopra na nossa cabeça, faz assim, e você está vazio, está sem oração, é motivado por aquela força oculta, e você faz, e depois o sofrimento vem, porque você obedeceu não a Deus, não à vontade de Deus, mas à vontade do maligno. São 3 espíritos que nos comandam. O Espírito de Deus, que é sempre a verdade e a luz. O espírito humano, que é sempre ensombreado pelo pecado original, por isso nós somos fracos.
E o espírito das trevas, que nem precisa descrever o que o demônio é capaz de fazer na vida das pessoas, enganando as pessoas. O demônio nunca se aparece feio como ele é. A sua voz nunca chega feia e horrível como ela é. Mas ele consegue entrar na nossa vida de modo aveludada, bem tranquilo, bem fofo. Se a gente não tiver vida de oração, facilmente a gente é enganado pelo inimigo. E aí você não faz a vontade de Deus. São José foi um homem guiado pelo Espírito de Deus. Por isso ele fez a vontade de Deus. Coisa simples. O que São José fez? Cuidou do menino Jesus, ajudou Nossa Senhora e trabalhava na sua carpintaria, naquelas encostas, naquela gruta ali de Nazaré. Grande parte das pessoas em Nazaré naquele tempo morava nas grutas. Ali ele tinha a casa, o lar e a marcenaria, como ainda pode ser denotado pelos estilos daquela gruta, que é muito bem preservada pelos padres franciscanos. Ali São José fez a vontade de Deus, como Nossa Senhora. Deus não quer grandes estrondos na nossa vida. Deus quer coisas simples na nossa vida. A vida de um servo de Deus, de uma serva de Deus, deve ser marcada por muita simplicidade. Coisas pequenas. Vocês duas que vão seguir a vida religiosa, vão entrar no convento para fazer essa formação, não significa que elas vão voltar freiras. É um tempo duro de discernimento. Mas é um caminho. O que é a vida de uma freira? Muito simples. O que é a vida de um padre? Também. Coisas muito simples. E são nessas coisas simples que a gente faz a vontade de Deus. O trabalho, na catequese, arrumando a casa, arrumando o Santíssimo, arrumando a liturgia, atendendo as pessoas, rezando com as pessoas, vivendo os tormentos do dia a dia. Porque a vida de um sacerdote, a vida de uma religiosa, ela é sempre tentada. Sempre tem as provações, os sofrimentos. Como vocês, pais, mães, na família de vocês, quantas provações a gente tem nas famílias? Porque o sacerdócio é um modo de vida. A vida religiosa também e a vida matrimonial. São os 3 modos de vida que a igreja consagra com muito amor. A ordenação de um padre é muito bonita. Um casamento, não precisa nem de comentar o quanto é belo um casamento. Os votos de uma irmã religiosa também são momentos bonitos que a igreja unge com a sua bondade a vida dos seus filhos, que querem seguir esse itinerário. E tem também aquelas pessoas leigas que não quiseram se casar, ninguém é obrigado a casar, não quiseram ser freira nem padre, ou pessoas viúvas, que também pode fazer sua consagração pessoal, pode entregar sua vida a Deus. Agora, quem entra na vida da comunhão com Deus, vai ter muitas provações. Não são poucas, muitas provações. E como a gente vence as provações? Com humildade, com paciência, aceitando as provações, aceitando as críticas, aceitando aquilo que as pessoas às vezes falam da vida da gente sem que a gente deve, as calúnias. Tem que aceitar. Nós não podemos esquivar disso. Hoje é tão fácil você ser caluniado. Nesses meios de comunicação, é tanta coisa, é tanta calúnia, tanta bobagem que as pessoas pegam para criticar as outras, magoando, fazendo sofrer. Qual a minha
receita para vocês em relação às provações. Reze. Carta anônima. E-mail anônimo. Nem leia isso. Críticas, calúnias, pessoas que falam mal de você. Não responda. Aceite. Pegue aquilo como um convite de Deus para a sua humildade. Porque nós cristãos não estamos nesse mundo para ficar brigando com gente do mundo. Para brigar com gente que não tem humildade no coração. A gente tem que viver a nossa vida de forma serena. E nos momentos mais difíceis, quando o mar estiver agitado, o mar do mundo, o mar da família, o mar da comunidade, a gente silencia para melhor fazer a vontade de Deus. Santo Agostinho ensina para nós, olha, a gente é senhor das palavras que cala e escravo das palavras que fala. Em muitas situações, a vontade de Deus a nosso respeito é que a gente fique em silêncio. Não é à toa que a oração mais profunda é a oração em silêncio, em que você contempla com a mente os mistérios de Deus. Se não for assim, gente, ninguém vinga no casamento. Os padres não dão conta de ir até o fim. As irmãs também não. Os jovens não perseveram. Se a gente não tiver momentos de intimidade com Deus. Para que eu faça a vontade de Deus, eu preciso namorar Deus. Eu preciso unir-me a Deus. É o que vocês duas devem fazer lá no convento. A madre, está ouvindo aqui, é cheia de problemas. Essas irmãs aí também, cheias de problemas. O padre também. Eu, mais problema do que eles. E vocês aqui? Todo mundo aqui é cheio de problemas. Ninguém pode dizer, eu sou perfeito. Calma, vá devagar com o andor, porque o santo é de barro. Nós somos cheios de pecados. Por isso ninguém pode espelhar. Eu vou espelhar minha vida no bispo, pelo amor de Deus. No padre, nas irmãs, não. Você vê os comportamentos, aquilo que é bom, você agradece a Deus. Mas nunca espelhe a sua vida nos outros, mas só em Cristo. Cristo é o grande modelo. E os santos? Mas nós, pobre de nós. Outro dia, atendendo uma prostituta sofrida, que vive na prostituição, ganhando dinheiro com prostituição, procurou ajuda. Então, a gente orientando, fazendo esse caminho de orientação para ver se arruma um jeito para ela sair daquilo. E eu perguntei, mas e sua mãe e seu pai? Não, eu odeio minha mãe, eu odeio meu pai. Então tá aí. Porque os pais judiaram muito da filha. A mãe xingava a filha. Dizia que ela não valia nada. Vai ser uma prostituta, sua vagabunda. E ela foi. O pai xingava a filha. Palavrões. Jogou a pobre da menina na prostituição, no sofrimento e nas drogas. Aí o que que sobra? Sobra a graça de Deus. E ela, escutando a Rádio Imaculada, uma música tocou o coração dela. Por isso que as rádios de igreja, como a nossa, que só toca música religiosa, ajuda muito. Uma música tocou o coração dela. E ela falou com uma pessoa, falou, fala com o bispo. Sofrida, uma alma profundamente sofrida. E a igreja é a grande hospedaria de Cristo, que acolhe os que sofrem, que acolhe os que padecem. A igreja, meus irmãos, não é lugar dos perfeitos. Nós estamos aqui porque nós somos imperfeitos. A igreja é o lugar nosso, de homens e mulheres fracos, cheios de defeitos. Eu, por mim mesmo, jamais serei salvo. Só pela graça de Deus, por causa dos meus pecados, por causa das fraquezas da gente, da miséria que a gente tem.
Ninguém pode dizer, eu estou salvo. A salvação é um dom de Deus. E a vida nossa é uma vida de lutar com quem? Conosco mesmos. E botando freio na gente. Faça a vontade de Deus e não a sua. Anda pelo caminho de Cristo e não o seu caminho. Porque o mal das almas é fazer o seu caminho próprio. Aí não dá certo. Aí a pessoa fica infeliz, começa a ter depressão, a pensar em suicídio, e por aí vai. Outro dia uma diretora de um colégio, longe daqui, me ligava à noite pedindo oração desesperada, porque naquele dia, só num dia, 5 meninas cortaram os pulsos no banheiro da escola. Essas bobagens dessas meninas que não têm Deus, que ficam com essas bobagens na cabeça, não tem princípio, não tem formação interior, aí começa com essas besteiras. E ela disse que, eu falei, mas você perguntou para elas por quê? Não, porque era para desabafar, muito abafadas. Então corta os pulsos para desabafar, vendo o sangue correr. Que coisa esquisita, né? Ensina essas meninas o caminho do sacrário, o caminho do rosário, o caminho da confissão, do confessionário. Ensina essas coisas, porque a gente é um monte de cinzas. Nós vamos passar. E a vida ela é bonita quando ela é no caminho de Cristo, fazendo a vontade de Deus. Aí a vida é bonita. Aí tem sentido. Do contrário, não. Uma vida sem Deus é uma vida muito vazia. Você pensar que eu vou morrer e não tenho mais nada. Não. Nós caminhamos para o céu, nós caminhamos para a eternidade. E nesse mundo a gente faz essa prova da justiça, do amor, da prática do bem, das virtudes, fugindo do mal e alcançando o caminho do bem, lutando contra nós mesmos, perdoando, aceitando a gente do jeito que a gente é. Você nunca pode pensar, eu sou pior do que os outros. Não, você é você, cada um é cada um, cada qual com seu cada qual. Mas você cuida de você. Mas porque meus primos, minhas primas conseguiram tantas coisas. Não pegue nisso, não fique apegado a essas coisas. Veja o que Deus quer que você faça. Humildade. A vida passa muito rápido. E a beleza da vida está no servir, no dedicar. Ontem nós celebrávamos Santa Catarina de Sena. É impressionante. A mãe dela teve 25 filhos. Uma mãe dedicada. Cuidar de menino. Você imagina todo ano um menino. Todo ano. Cuidando. Zelando. Qual que é a missão de uma mãe, de uma mulher? A primeira missão da mulher é a maternidade. Ser mãe, gerar filhos para Deus. E a missão do pai? A paternidade. Com a esposa, gerar os filhos para Deus. Para a igreja. Se os casais não têm filho, nós não temos jovens para ir para o seminário, não temos as meninas para ir para o convento, não temos gente para casar e o mundo vai acabando. O Padre Antônio, lá no seminário, está com mais de 50 meninos lá, adolescentes e jovens, fazendo encontro vocacional para descobrir a vocação de padre. São filhos de casais, mães e pais que deram esses filhos. Ontem eu comecei a ver a série sobre o feminismo do Brasil Paralelo. É uma coisa tremenda. Essas mulheres americanas que criaram o feminismo, o escárnio, uma vida esquisita, uma visão estranha, o aborto, ódio aos homens, às mulheres estranhas. Eu até rezei pedindo a Deus que olhe por essas almas já todas falecidas. Quanto mal faz. Como essa mentalidade está aí dentro do mundo. A mulher de Deus, a mulher batizada, a mulher cristã, ela deve sempre perguntar: Senhor, como mulher, o que o Senhor quer que eu faça? Se cada jovem
Se cada menina buscasse a Deus e perguntasse isso, nós não teríamos tantas coisas tristes que temos. Também os rapazes, os homens, perguntar: o que Deus quer que eu faça? São Francisco de Assis perguntou isso: Senhor, que queres que eu faça? E Deus deu a moção no coração dele. E foi fundar a ordem franciscana e viver a pobreza. Eu creio que, encerrando esta novena, nós precisamos voltar para casa hoje pensando: o que Deus quer de mim? Ah, mas eu já sou uma idosa de 80 anos. Pois pode perguntar, que Deus tem missão para os idosos também. Ah, eu sou um doente em cima da cama. Alguns estão ouvindo a gente pelas mídias, doentes, idosos. Pergunta: o que Deus quer de você, doente, em cima da cama? Que é a sua intercessão. Rezar por aqueles que não rezam, rezar pela paz no mundo, rezar pela conversão dos pecadores, rezar pela santidade dos padres, rezar pela igreja. Deus quer isso. A nossa missão, meus irmãos, de servir a Deus, ela termina quando? No último suspiro. Quando a gente morrer, sim, aí terminou. Aí termina. Outro dia uma mulher de 97 anos me perguntava: mas o que Deus ainda quer de mim nesse mundo? A sua intercessão, irmã. Reza. É o que o Papa Bento está fazendo. Já acabadinho, está lá rezando seu terço, suas orações, louvando e glorificando a Deus. O sentido da vida está nisso: agradar a Deus. Qual é a finalidade nossa nesse mundo? Agradar a Deus. E como a gente agrada a Deus? Louvando a Deus, como nós cantamos no Salmo hoje. Louvar a Deus. A vida deve ser muito simples, gente. Nós é que complicamos muito a nossa vida. Nossa vida deve ser simples. A gente não precisa de muita coisa nesse mundo para ser feliz. A gente não precisa de atender a essa vaidade do mundo. Tudo bobagem. Ontem passava Brigitte Bardot sobre o feminismo. Poderosa, mulher poderosa, empoderada, como diz hoje. Morreu. Era tão chique. E eu digo para vocês, nada é mais certo do que a boniteza vai acabando e a feiura vai aumentando. Isso é a vida. Tudo passa. Importa que a gente faça a vontade de Deus. E quando a gente coloca nesse caminho de fazer a vontade de Deus, a gente envelhece melhor. O idoso que procurou fazer a vontade de Deus a vida toda, até para morrer é diferente, gente. Até para morrer. Não dá trabalho para a família, não fica implicando as pessoas, falando mal, gritando. Olha, tem pessoas que a gente tem pena de pensar como vão morrer. Qual vai ser o fim? Que a pessoa é tão orgulhosa, tão irracível, tão bruta, tão mal agradecida, não agradece nada. Uma neta que cuida da avó, dessas emperdigadas, e a neta é da igreja. Sobrou para a neta, porque ela tem 2 filhas, as 2 já idosas e doentes. Então a neta foi cuidar. E ela me falava: minha avó nunca agradeceu nada. Tudo que a gente faz está ruim. Coitada dessa mulher. Ela não preparou para fazer a vontade de Deus. Eu fico lembrando da minha avó. Uma morreu de acidente, a outra morreu de velhice mesmo. Todo mês eu andava lá uns 50 quilômetros para visitar minha avó, porque ela ajudou a criar a gente quando ficamos sem mãe pequenos. Sabe o que é aquela mulher que nunca reclamou de nada? A gente chegava na casa: benção, avó, Deus te abençoe, meu filho. Ficava ali conversando. Qual era a preocupação dela? Ô, meu filho, vê se tem um cafezinho para você tomar. Aquele zelo, aquele cuidado, a vida toda. Criou aquele tanto de filhos. Tudo na roça, no sofrimento, ralando mandioca, prensando massa de mandioca para fazer farinha, fazer polvilho, tecendo, cardando algodão, fiando algodão para fazer roupa para o marido.
trabalhar na roça, aquela dificuldade, colocando as galinhas para chocar, limpando casa, arrumando, cozinhando naquele fogão a lenha, naquelas trempes, cozinhando para peão. Viveu aquilo feliz, tão feliz. O dia que morreu, morreu assim suavemente. E minhas tias ali em volta dela cantando o ofício de Nossa Senhora, entregando a alma dela a Deus. Uma tia minha velha, agora também, quase 90 anos, que morreu assim. Os filhos junto no hospital, rezando. E ela segurando o terço. Foi para Deus. Fez a vontade de Deus. Viúva, ficou viúva 26 anos. 7 filhos. Nunca deitou com outro homem. Cuidou desses filhos a vida toda, na santidade. É assim que a gente vive, gente. A vida é simples. A gente não precisa ter essa preocupação. Tem gente que no final da vida é um sofrimento, porque é tantos bens para inventariar, tanta coisa, tanta briga dos irmãos, dos filhos, com essas coisas. Faça a vontade de Deus. Se você tem as coisas, organize sua vida para quando você morrer, não ficar para trás o sofrimento. Organize em vida. A gente precisa aprender isso. Fazer a vontade de Deus. Lembra de São José, o pobre de Deus. Feliz. São José foi um homem feliz. Carregava Jesus no colo. Cuidava de Nossa Senhora, que não tinha pecado. Imaculada. Não tinha maldade no coração. Era como se lidar com um anjo de Deus. A nossa vida é isso. A gente vê aí o povo brigando. Briga para lá, briga para cá. Confusão, cachaça, drogas. Bagunção, som alto, toda essa confusão dos pagãos. Nós cristãos vamos devagarinho, andando, fazendo aquilo que é possível, zelando da família, amando uns aos outros, servindo a igreja, ajudando aqui os ministros da comunhão, os cantores, os ministros da palavra, os catequistas, o pessoal do apostolado, das pastorais, dos serviços. É assim, a gente vai vivendo essa simplicidade. Isso é fazer a vontade de Deus. E vocês duas vão para o convento e pensam nisso. Vocês vão para fazer a vontade de Deus. Não é fazer a vontade de vocês não, minhas filhas. Fazer a vontade de Deus. Viver a pobreza, viver a castidade, viver a obediência. Ah, mas ser freira é muito difícil, porque você tem que obedecer uma superior, tem que obedecer outra mulher. Não, faz parte. A obediência faz parte. Filhos têm que obedecer aos pais. Nós, sacerdotes, temos que obedecer. Todo mundo tem que obedecer. A obediência é o princípio da paz. Quem obedece, tem paz. Quem não obedece, tem angústia e conflito, porque o orgulho gera isso. Que São José interceda por essas meninas que vão para o convento. É uma bênção de Deus, uma alegria para a comunidade. Toda a comunidade vai acompanhá-las com as suas orações. Não vai olhar os defeitos delas. Ah, mas ela não serve para ser freira. Deixa aí. Ninguém serve para ser freira, ninguém serve para ser padre, ninguém serve para ser bispo. Todos nós temos nossos defeitos. Mas Deus usa da nossa carcaça, da nossa fraqueza, para fazer a vontade dele na nossa vida. Então, nos acompanhar as meninas, rezar também pelas irmãs, pelo padre, pela nossa diocese, porque é uma riqueza. Uma comunidade que manda o menino para o seminário, manda a menina para o convento, é sinal que Deus está agindo. Agora depende delas responder. E responder com amor. A vida das irmãs lá é muito simples. Elas cuidam desses padres doentes. Só para partilhar aqui, eu preguei retiro para as irmãs, tem 2 padres lá. Um já recuperando dessas depressões, dessas coisas. E tem um outro que tem a síndrome de Gotthard. Vocês não sabem nem o que é isso. É a síndrome do cadáver vivo. A pessoa o dia todo acha que está morta. Daí me enterra que eu estou morto. Não, meu filho, você não está morto. Não, eu estou morto. Esse corpo meu já morreu. É uma doença terrível e rara. As irmãs cuidam dele. Tem dia que come, tem dia que não come. Ah, mas para que eu vou comer? Eu estou morto. Não, você não está morto. Come, abre a boca e come. As irmãs ficam lá ajudando. É uma doença triste, um padre jovem, bonito, bom demais, pegou essa síndrome. É uma provação tremenda. Mas ele está sendo sinal de conversão para as irmãs, para todo mundo que vai lá vê-lo. É assim.
A gente tem que aprender isso. Nós temos que aprender isso. Que a Virgem Maria, nossa mãe, a esposa do Beato São José, ensina para nós que viver é muito simples. A gente precisa ter muita paciência e aprender a enxergar Deus nas coisas pequenas e miúdas da nossa vida. Lá limpando a sua casa, Deus está te santificando. Lavando as roupas, cuidando dos meninos, lá na borracharia, lá na oficina, fazendo a massa para o pedreiro rebocando. Se santifica nisso. Dirigindo o caminhão da prefeitura, trabalhando lá no fórum, no hospital, na farmácia, no comércio. O que você faz é caminho de santidade. Faça com fé. Comece o dia com Jesus e termina com Ele. E ande com Ele durante todo o dia. Deus seja louvado, que São José e Nossa Senhora interceda por nós. Amém.